Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Minutos de Fé. Eu sou a pastora Kátia e eu tenho uma palavra de fé para o seu coração. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu pedido de oração, porque no final da palavra eu estarei intercedendo a Deus pela sua vida. Amém? O título da mensagem de hoje é: Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos. Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías 55, versículo 8. A palavra de Deus vai dizer assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Muitas das vezes nós pensamos, por que Deus não fez assim? Não seria melhor se Deus tivesse feito dessa maneira? O profeta Isaías, ele traz aqui uma palavra que confronta aquilo que nós queremos que Deus ele faça. Muitas das vezes Deus até vai fazer o que nós precisamos, mas não da maneira que nós queremos, porque os pensamentos de Deus não são como os nossos, e os caminhos dele também. Nós precisamos entender que Deus, ele já tem um propósito, ele já tem tudo pronto, já está tudo preparado. Aquilo que ele tem para a nossa vida, aquilo que ele planejou para a nossa vida, vai acontecer, mas de acordo com ele deseja, de acordo como ele quer. Muitas das vezes pensando, mas por que Deus não fez assim? Por que Deus permitiu isso? Às vezes nossos pensamentos, nós damos asas, né, aos nossos pensamentos. E achamos que a nossa maneira, o nosso jeito é o melhor. Mas está escrito aqui exatamente isso. Não é o melhor. Nem tudo que Deus ele faz para nós, de repente não tem sentido, mas para ele tem. Ele sabe o que está fazendo. E nós precisamos confiar em Deus. O que nós não enxergamos agora, nós não estamos vendo agora, mas Deus ele já preparou o amanhã, ele já preparou o nosso futuro. Ele sabe como conduzir as coisas. Muitas das vezes nós temos a promessa, mas ainda não vimos a promessa se cumprir. Cremos no propósito, mas estamos ainda passando pelo processo, que é para nos moldar, que é para nos lapidar, que é para nos preparar para aquilo que Deus tem para a nossa vida. Tudo na vida tem preparação, né? Muitas das vezes nós só enxergamos a porta fechada, mas no momento certo Deus vai abrir essa porta. Mas por que Deus não abriu agora? Porque não é o momento. Não é o momento. Então ele diz, olha, os meus pensamentos não são os seus. Os meus caminhos também não. Mas ele diz, assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos também. E os meus caminhos também. Então muitas das vezes Deus ele vai nos conduzir por um caminho que você não está entendendo. E quando você sai desse caminho, já viu quando você coloca no aplicativo para te conduzir até um caminho e de repente você sai do caminho, ele fala assim, recalculando a rota. Muitas das vezes Deus ele vai fazer você voltar, porque muitas das vezes nós estamos indo por um caminho que Deus ele não está nesse caminho. Não é para ir, é para esperar ele direcionar. Por isso que nós precisamos esperar em Deus. Muitas das vezes nós vemos a demora, mas nessa demora Deus está trabalhando. Muitas das vezes nós estamos vendo que
barreira, mas nessa barreira Deus está trabalhando. É Deus nos poupando, é Deus nos guardando, é Deus nos protegendo. Uma vez eu reclamei para Deus, né? Porque eu tinha perdido a hora. Meu Deus, eu perdi a hora. Ah, Senhor, o Senhor me deixou perder a hora. Não, era um livramento que Deus estava dando. Aquele dia que você acordou atrasado, aquele dia que você não conseguiu resolver aquela situação, aquele dia que deu tudo errado. Era Deus. Era Deus te guardando, era Deus te protegendo, era Deus te livrando, era Deus agindo, era Deus trabalhando. E muitas das vezes nós não entendemos, mas existe o tempo, existe, tudo já está preparado. Deus, ele não vai fazer mais nada, ele já fez. Ele só está nos conduzindo ao propósito. Só que para chegar ao propósito, existe um caminho para ser percorrido. E muitas das vezes nós nos enfadamos, nós ficamos preocupados porque o tempo está passando. E uma certa vez eu disse isso para Deus: Deus, eu estou vendo o tempo passar. E Deus falou assim: olha, o tempo não é o teu inimigo, o tempo é o teu aliado. Porque Deus, ele trabalha com o tempo. Ele sabe o tempo necessário para tudo. A Bíblia diz que José, ele esperou o sonho que Deus havia dado para ele. Ele esperou 13 anos para se cumprir. Davi, ele foi ungido, ele esperou mais 13 anos para se cumprir, para começar a reinar. Eu não sei quanto tempo você tem esperado, mas eu sei que tudo é possível àquele que crê. E se você crê no tempo de Deus, você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida. Ele diz: nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Deus, ele nos conduz por caminhos diferentes do que o nosso. Eu sempre trago essa revelação nessa palavra que diz sobre o Naamã. Ele diz: eu pensei que o profeta sairia, colocaria a mão sobre o leproso, curaria ele, restauraria ele da sua lepra. E não foi do jeito que Naamã falou, pensou, achou. Eu pensei que Deus ia fazer. Eu pensei. Deixa Deus te conduzir. Deixa Deus fazer a obra. Não determine tempo para Deus. Às vezes as pessoas falam assim: mas se Deus não fizer até o final do ano, se Deus não fizer hoje, deixa Deus trabalhar. Porque Deus, ele sabe o que está fazendo. Então, muitas das vezes, nós impedimos o agir de Deus na nossa vida, quando nós deixamos a incredulidade entrar no nosso coração. E para finalizar, ele diz: assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Quando você não vê saída, ele já tem a saída preparada. Quando você não vê uma luz no fim do túnel, ele já te levou até a saída. Muitas das vezes é assim que Deus trabalha. Quando você não consegue enxergar, quando você não consegue ver o agir de Deus, é aí que ele está trabalhando. Quando o silêncio de Deus parece que Deus nunca vai se manifestar. Deus tem um tempo certo para tudo, e a Bíblia diz que o tempo de Deus é perfeito. Então, confia no Senhor as tuas obras. Confia no Senhor os teus planos, ou seja, coloque diante dele: Senhor, está aqui esta causa, Senhor, está aqui esse problema, Senhor, está aqui essa situação, mas eu creio que o Senhor é poderoso para me dar vitória, para resolver, para julgar, porque o Senhor é fiel. A Bíblia diz que nenhuma palavra que saiu da boca de Deus falhou. Todas elas se cumpriram. Então não será diferente na minha vida, não será diferente na sua vida.
basta você crer, basta você confiar, basta você perseverar. Você ainda não consegue enxergar, mas Ele está fazendo. Ele está trabalhando, Ele está movendo. Por isso que a Bíblia diz que não é para ver, é para crer. Tudo é possível ao que crê. Ah, mas eu não estou vendo a porta abrir. Mas pela fé eu creio que ela já está aberta. Então ele diz, assim são os meus caminhos, mais alto do que os vossos caminhos. Então, assim é o Senhor na nossa vida. Ele só precisa que você confie nele. Ele só precisa que você confie nele. Então confia no Senhor de todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E você vai ver a glória de Deus se manifestar sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Já deixou aí o teu pedido de oração? Coloque aí o teu pedido de oração, pelo que você está esperando que até agora não chegou. E vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esta palavra. Muitas das vezes, Senhor, passamos até a tua frente porque não vemos aquilo que o Senhor nos prometeu se concretizar, acontecer, e tentamos até te ajudar. Mas o Senhor não precisa de ajuda. O Senhor só precisa que nós confiamos em Ti, que nós acreditamos que o Senhor está trabalhando, está agindo, mesmo quando eu não ver resposta, mesmo quando eu não entender, mesmo quando não houver uma luz no final do túnel, mesmo quando tudo estiver dando errado, mesmo que eu não estou entendendo por que eu estou passando por isso. Confia no Senhor. Ele sabe o que está fazendo. Ele está trabalhando. Ele está agindo em nosso favor. E no momento certo, você vai ver a bênção se manifestar. Assim como José permaneceu fiel, assim como Davi permaneceu fiel, permaneça fiel, porque Deus vai te honrar. O nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Deixa Ele conduzir o barco. Deixa Ele conduzir a situação. Deixa Ele, porque quando Satanás pensou que Jó não ia suportar, Deus virou o cativeiro de Jó. E Deus também vai virar o seu cativeiro. Em nome de Jesus, Pai, ajuda essa pessoa a entender e acreditar que o Senhor está no controle de tudo e que nada foge do teu controle e que a vitória é certa em nome de Jesus e que todo mal seja repreendido agora da tua mente e do teu coração e que todas as vozes que dizem que você não vai chegar, que você não vai conseguir, que você não vai vencer, seja em nome de Jesus agora destruída. E que a presença de Deus possa substituir essas vozes, fazendo você crer que Deus é contigo em todo momento, em qualquer situação. Em nome de Jesus, eu decreto a tua bênção e a tua vitória pelo poder que há na palavra do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Fique com esta palavra, compartilhe esta palavra e abençoe a vida de alguém.